hoje nós temos a Camila, a nossa visitante, lá do Bezerra de Menezes. Seja bem-vinda. Interessante que a página é bastante aberta. Não tem coincidência, né? Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou atrapalhar muito vocês aqui. Porque senão eu não vou conseguir ler tudo. Agradeço a oportunidade de estar aqui, de ter vindo pela primeira vez, né? Que seja a primeira de muitas, né? Eu faço o trabalho direitinho para ser a primeira de muitas. Olha, com 90 dias a gente assina a carteira. Estou precisando fazer isso. Bom, a gente vai conversar hoje sobre um assunto que tem deixado a gente muito inquieto. A gente vai falar sobre as nossas crianças. A gente... Acho melhor apagar aqui. Não sei. O pessoal daí de trás consegue ver melhor apagado? Né? Sei. A gente tem vivido na nossa sociedade momentos assim conflitantes com as nossas crianças, né? A gente observa que os reformatórios, né, os locais para onde vão os menores infratores estão cada vez mais cheios. E às vezes a gente se depara com situações na rua que a gente fica se questionando para onde está indo a nossa juventude? O que está acontecendo com as nossas crianças? Mas será que nós sabemos quem são as nossas crianças? Quem é essa juventude? Então o estudo da noite de hoje busca trazer uma reflexão sobre o nosso papel junto dessas crianças, junto dessa juventude. Eu espero que ao final do estudo da noite, né, porque não tenho o objetivo de ser palestrante, eu tenho essa dificuldade, normalmente é muito estudo, que a gente saia daqui mais consciente sobre o nosso papel como pai, como mãe, como avó, como tio, como tia e também como sociedade. Porque o que está acontecendo é reflexo da nossa atitude com eles. Diz no livro A Gênese, os Espíritos, Allan Kardec, que quando uma criança vai nascer, quando a mulher entra no processo de gestação, o perispírito ele se liga ao novo corpo, molécula por molécula. Olha, eu sublinhei aqui de amarelo, né? Destaquei. Olha o que se fala. Um laço fluídico se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde pode dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza de certa maneira nesse germe como uma planta na terra. Então quem está renascendo, quem está nessa gestação, entrando nessa gestação junto com a mulher, junto com o pai, não é um ser novo. É um ser que já está vindo, que está novamente se enraizando e que vai moldar o seu corpo, molécula a molécula, a sua necessidade evolutiva nesta encarnação. Parece muito fácil a gente falar assim, e às vezes foge a gente a imagem de como é esse processo. Mas os avanços tecnológicos que nós temos, ele é fantástico. Ele permite que hoje a gente tenha uma noção, no plano material, de como se dá esse processo. Então eu convido a todos a assistirem um trecho de um documentário chamado Odisseia da Vida, que foi exibido pelo Discovery Channel. Nesse documentário nós vamos observar essa ligação. O espírito desenvolvendo um corpo novo, que ele vai usar para a sua evolução espiritual enquanto ele estiver aqui encarnado junto de nós. Esse corpo começa a ser formado no momento da relação sexual. O homem libera, no momento da relação sexual, 300 milhões de espermatozoides. Cada espermatozoide é menor do que um grão de areia.
ele percorre 2 milímetros por minuto. O corpo da mulher é extremamente hostil, ele é ácido. Ele não reconhece o espermatozoide como algo da sua natureza. Então, nos primeiros minutos, mais da metade desses espermatozoides irão morrer. Somente o mais forte irá fecundar o óvulo feminino. Somente aquele que está programado para montar o melhor corpo material para a nossa evolução espiritual aqui na Terra. Observe como já houve uma redução perceptível da quantidade de espermatozoides. Eles irão subindo pela trompa de Falópio. E quando chegarem na trompa de Falópio, se a mulher estiver no seu período fértil de ovulação, ela irá encontrar o óvulo. Ele irá encontrar o óvulo e somente um terá a oportunidade de fecundar esse óvulo. Às vezes acontece de uma anomalia e 2, 3 fecundarem o óvulo. Mas é um processo difícil. O mais comum é que um consiga entrar. Nesse momento, vai haver uma descarga elétrica. Uma reação química vai produzir essa fagulha elétrica. E 50% das informações genéticas do pai vai se unir a 50% das informações genéticas da mãe. Nesse exato momento, vai existir o início da reencarnação. É ali que começa. Embora a ciência diga que nesse exato momento é tudo muito pequeno, que é só o embrião, ainda não existe o feto, nesse exato momento começa a ligação do espírito, molécula a molécula, a formar o seu novo corpo, a desenhar as suas necessidades evolutivas, com as informações genéticas da mãe, com as informações genéticas do pai. Eles vão ser conduzidos pelos microcílios na trompa do Falópio até achar no útero um local apropriado para começar então a formação da placenta e o desenvolvimento do feto, que deixa de ser um embrião e agora começa essas células a se multiplicar, a se dividir, formando cérebro, braço, pulmão. 2 células começaram todo esse processo. Apenas 2 células microscópicas formaram esse corpo que a gente veste hoje, guiados por uma inteligência que está fora do nosso corpo, por uma inteligência espiritual. Vamos começar a formação do nosso corpo. Iniciamos com a cabeça e a coluna vertebral.
o coração já pulsa. Por isso a importância de, durante a gestação, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, evitar o uso do cigarro, de psicotrópicos, de qualquer droga, para que a formação ela saia o mais perfeita possível. Qualquer alteração nesse sentido irá influenciar diretamente a formação desse ser. Veja as células do coração. Ele já pulsa. As mãozinhas já estão sendo formadas. Tudo que acontece nesse momento, durante a gestação, o espírito percebe. O espírito recebe. Se ele passa por uma gestação aonde há o desejo da sua vida, há o amor, aonde ele é esperado e aguardado, ele se sente mais acolhido para fazer o seu corpo, moldar o seu corpo. Se foi uma gravidez inesperada, e que com ela, junto com ela, surgem as dúvidas, ele também percebe essa insegurança. Se a mãe recebe o apoio da família, do pai que o gerou, ele já sabe que ele poderá contar com seus genitores. Mas se há nesse momento, por uma das partes, o equívoco, a dúvida, já começa então as primeiras desavenças familiares. Dentro do útero é muito escuro. A partir dos 4 meses ele já está com os olhinhos formados, ele pouco enxerga, mas ele já produz lágrimas, ele já pode chorar de medo, ele já pode chorar de insegurança, como ele também já pode chorar de alegria, de felicidade. Ele ouve tudo que se passa ao seu redor. Algumas pesquisas sugerem que as mães que querem que os filhos tenham um bom hábito musical, ou tenham uma inteligência musical, que já se coloque música para o bebê ouvir da barriga. Que já se leia para ele, porque ele está atento a tudo que se passa ao seu redor. Aos 4 meses é possível saber se é menino, se é menina. E aos 6 meses de idade, de gestação, né? Idade, acho que não é correto falar assim. Vai começar a haver então o desenvolvimento das células neuronais. Nesse momento, as células vão começar a se desenvolver. O cérebro vai aumentar o seu volume em 30 vezes. E ele então vai começar a fazer as primeiras relações sinápticas. Os primeiros neurônios do bebê. Aos 6 meses de idade, caso seja necessário interromper a gravidez, o bebê já pode sobreviver numa UTI neonatal. Ele já tem, órgãos simples, mas capazes de suportar a vida numa UTI neonatal fora do útero da mãe. Tudo isso começou com 2 células. As mesmas 2 células estão se dividindo para formar órgãos da visão, órgãos da audição, do tato, do paladar, para formar o cérebro. E no corpo da mulher vai haver uma transformação muito intensa. O bebê ele vai ficando tão grande
que acontece o relaxamento da musculatura nas costas da mulher. Os tendões, eles vão se afrouxar para poder dar sustentação à barriga. O pulmão, ele irá encolher o seu volume, mas ele não vai diminuir a sua capacidade respiratória, pelo contrário. Ele vai ter menos espaço para inflar o ar, mas ele precisa trabalhar mais. A quantidade de sangue no corpo da mulher vai dobrar, porque ele precisa levar todos os nutrientes e o oxigênio agora também para o bebê que já está mais desenvolvido e que não encontra espaço dentro da barriga da mulher. Então, já grandinho, com pouco espaço, ele começa a procurar a postura adequada para que ele possa vir ao movimento, retornar a esse plano de matéria, onde ele vai ter a oportunidade de refazer laços de amizade, de rever alguns amigos, onde ele vai ter a oportunidade de conhecer novos amigos e alçar voo na sua evolução espiritual. É assim, molécula a molécula, que o perispírito vai formando um corpo novo para ele voltar à vida corpórea. Consequência do DNA formada, após 9 meses, nascemos ao mundo material. Como alguns gostam de dizer, né? A vida é realmente um milagre. Se observarmos as dificuldades que esse espermatozoide enfrentou para poder formar esse corpo junto com o óvulo, a vida é realmente um milagre. É por isso que nós precisamos aproveitar cada minuto que estamos aqui encarnados. É uma bênção estarmos aqui. É uma oportunidade única. Embora tenhamos a oportunidade de voltarmos quantas vezes for necessário para a nossa aprendizagem, nenhuma delas serão novamente como está sendo essa. Existem muitas vidas, mas de oportunidades únicas. Então é por isso que nós precisamos aproveitar muito bem essa oportunidade de estarmos aqui. Bom, então é errado a gente acreditar que quando uma criança nasce, ela vai trazer como característica do pai ou da mãe a inteligência, os dotes artísticos, o temperamento, o bom ou mau gosto, a simpatia ou a antipatia, a doçura ou a agressividade. Muitas vezes nós olhamos o temperamento dos nossos filhos e falamos, nossa, mas ele é a cara do pai, preguiçoso igual. Ele é preguiçoso igual o pai, desorganizado, né? Quando é bom é a cara da mãe, quando é ruim é a cara do pai. Então, assim, isso não são características transmitidas na gestação.
Isso são características de personalidade do espírito. Quais são as características que a gente transmite durante a gestação? São as características físicas. É a cor da pele, a cor dos olhos, cor do cabelo, os traços de fisionomia, a conformação física. Isso, eu como mãe e o meu marido como pai, transmitimos ao nosso filho. Vocês também. Tudo relacionado ao temperamento é herança do espírito que está vindo. Ah, Camila, mas então lá em casa tem alguma coisa errada aí, porque o temperamento do meu filho é igual ao do pai. São as afinidades espirituais. Nós nos reunimos por afinidades. Sejam elas positivas, sejam elas negativas. Então, quando nós identificamos nas nossas crianças semelhanças de comportamento, semelhanças de temperamento, estamos identificando afinidades espirituais que estamos trazendo das vidas anteriores. Porque geneticamente isso não é transmitido. Transmitido geneticamente apenas as conformações físicas. O demais é carga espiritual que estamos trazendo de vidas anteriores. São informações que estão dentro da gente. Olha o que o espírito Hamed diz ao médium Francisco do Espírito Santo Neto. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com as tuas próprias afinidades. Então, quando nós montamos um lar, decidimos aquele com o qual nós vamos morar, nós estamos escolhendo afinidades. Nós estamos tendo a oportunidade de nos reencontrarmos, porque traçamos planos lá na erraticidade, enquanto estávamos desencarnados, para desenvolvermos aqui. Então, nós não nos unimos por acaso. Nós nos unimos por escolhas, de necessidades evolutivas. Muitas vezes nos reunimos em espírito de missão, para receber, como diz os espíritos, Kardec no livro dos Espíritos, espíritos rebeldes que precisam do nosso exemplo. Então, às vezes, na nossa família, nós temos um irmão, ou um tio, ou um primo, que ele destoa da família, mas, nossa, todo mundo certinho, ele é a ovelha negra. Por que isso? Para que as ovelhas brancas tenham ele o exemplo. Para que ele possa aprender, com o nosso exemplo, a se tornar uma pessoa melhor. Podemos também receber no nosso seio familiar aqueles espíritos com os quais nós precisamos, de alguma forma, superar alguma dificuldade. Dificuldade de confiança. Ou com aquele com o qual nós precisamos aprender. Aprender a amar mais. Aprender a tolerar mais. Mas estamos todos unidos, não por acaso do destino. Não porque ela tinha os olhos azuis bonitos, ou ele era perfumado e me atraiu. Mas porque temos algo em comum. Temos uma afinidade em comum, um objetivo em comum. E muitas vezes esse objetivo é de nos tornarmos pessoas melhores. É de criarmos crianças e jovens que serão melhores. Nosso objetivo ele não vai estar relacionado a adquirir mais bens. Mas ele vai estar relacionado com a nossa melhora íntima. Então temos o corpo que precisamos. Ele foi formado para a nossa evolução atual. E temos ao nosso lado aqueles que precisamos para desenvolver a nossa paciência, a nossa tolerância, porque são aptidões que nós só conseguimos exercitando. Às vezes na nossa oração a gente faz uma prece e pede, Deus me ajuda a ter paciência, me dá paciência. Não tem, gente, não cai na água fluidificada lá, gotinhas de paciência para a gente beber e ficar paciente. O que Deus faz é colocar do lado da gente pessoas que nos irritam para a gente exercitar a paciência, para a gente exercitar a tolerância. Me ensina a amar. Aí ele dá aquele filme rebelde para a gente, para ensinar a gente a amar.
Aquele filho que desde pequenininho não quer dividir nada com ninguém, não quer juntar os brinquedos da sala, não quer nada. Mas que a gente precisa estar ali observando os comportamentos que ele traz e corrigindo desde pequeno. Se a gente recebe no nosso lar uma criança e a primeira palavra que a gente começa a ensinar para ela são palavrões, são palavras feias, e a gente ri e acha bonito, quando essa criança crescer e a gente estiver precisando de consolo, de carinho, ela vai ter arquivado no coração dela palavras de consolo e carinho. O que nós ensinamos para ela foi palavrão. O que nós ensinamos para ela foi agressividade. Então, como que a gente quer receber consolo, carinho de um filho se as primeiras palavras que a gente ensina são palavrões e a gente acha bonito? A criança, ela passa por um desenvolvimento psicológico, né? Amadurecimento psicológico, e existe a fase do egoísmo. Mas se a gente observa que ela não sai daquele egoísmo, que essa fase já passou e ela continua ainda não querendo dividir os brinquedos, o biscoito, a merenda, nada, é hora da gente ajudar ela a trabalhar o egoísmo dela. Meu filho, vem cá. Quais desses brinquedos aqui você não usa? Vamos separar. Existem crianças que não têm. Separa com o filho, coloca o filho no carro e leva a um orfanato, leva a uma casa mais pobre e já começa a trabalhar com ele o desprendimento, a doação, a solidariedade. Mas se a gente não faz isso com a nossa criança, como que a gente quer que esse filho cresça e no momento de dor da família ele seja solidário com o nosso sofrimento? Se nós em nenhum momento trabalhamos o egoísmo dele, porque são características que estão vindo com o Espírito. Nós não estamos nascendo, nós estamos renascendo. Eu costumo brincar lá no Bezerra, nas reuniões de estudo, que reencarnar é trocar de celular. Quando o nosso celular quebra, dá defeito, a gente tira o chip do celular, manda o celular velho para o conserto, né? E fica esperando ele voltar. Ou às vezes não tem conserto, sai mais barato comprar um novo, a gente compra um celular novo. Aí a gente pega o celular novo, coloca o chip, dali a 2 minutos a nossa agenda telefônica está intacta. Naquele chip estavam todas as informações que a gente precisava, dos amigos, dos familiares, do médico, do dentista, está tudo ali. Nós somos assim. O corpo foi formado novo, mas o espírito é o chip. Ele traz, depois de um período, todas as informações das vivências passadas dele. Nascer, sair da barriga após 9 meses de gestação é apenas a primeira etapa do processo de reencarnação. Aí nós vamos concluir essa etapa aos 7 anos de idade, quando coincide popularmente com o fechamento da moleira. Ali nós teremos ligado realmente todo o espírito à matéria. Aí ele vai começar agora a fazer os downloads dos arquivos dele. E ele vai baixando. E ele vai baixando todos os arquivos, todas as experiências. Quando ele faz 15 anos, mudou tudo. Mas meu filho era doce, ele era bonzinho, agora ele está rebelde. Ah, são os hormônios também. É a fase da puberdade também. Mas não é só isso. É o espírito realmente se apossando do seu corpo material, mostrando realmente quem ele é. Por isso é tão importante os pais agirem enquanto a criança é pequena. Enquanto ela pode moldar a criança. Enquanto ela pode semear, dar limites. Porque senão, quando esse espírito, ele terminar o download de todos esses arquivos, das suas vivências do passado, na fase da adolescência, que vínculos nós criamos com essa criança? Que vínculos nós afetivos teremos feito com essa criança, com esse espírito,
para que ele possa se solidarizar, obrigada, com as nossas dores, com as nossas dificuldades. Então é extremamente importante ficarmos atentos a isso, observarmos desde criança quais são os comportamentos dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos e começarmos a agir. A função do pai é extremamente importante no papel da criança, no papel de educação da criança. Quando a criança está no processo de gestação, ela está muito ligada com a mãe. Ela conhece coisas da mãe que a mãe não contou para o pai, porque ela sentiu na barriga. Então o pai é extremamente importante para romper esse vínculo, para frustrar essa criança, para que essa criança não manipule a mãe, não domine a mãe, porque essa criança já conhece a mãe lá de dentro da barriga. Então quando a criança chora de noite porque quer mamar, é o pai que tem que ir lá, levantar, pega essa criança no colo, acalma a criança, porque aí ele vai estar criando um vínculo, mostrando para essa criança que essa criança pode confiar nele, que ele vai levar ela, o bebê, até aquilo que ele quer, que a mãe vai mamar. Mas não pode deixar tudo por conta da mãe. A criança começou a chorar, fica todo mundo desesperado, cadê a chupeta, cadê a chupeta? Aí tem 15 chupetas em casa, porque a criança não pode chorar um minuto. Porque ela tem que ser atendida na sua necessidade imediatamente. Quando essa criança crescer e quiser um namorado, não vai ter 15 namorados guardados dentro da gaveta em casa. Quando ela quiser passar no vestibular de medicina e ela não conseguir, quando ela quiser um emprego e a vida negar, ela não foi frustrada quando criança. A mãe e o pai correram para atender ela nas necessidades imediatas. Não permitiu que ela se frustrasse. Então, quando ela cresce, ela é um adulto que não sabe ser frustrado, que quer tudo. E a vida nega. E às vezes nega com vontade. Porque não estamos preparados para lidar com o objeto do que desejamos. E aí a gente vai passar uma vida inteira triste, uma vida inteira frustrado, porque a gente não tem aquilo que a gente quer e realmente não pode ter, muitas vezes, porque se tivermos não vamos saber lidar com o nosso desejo, podemos criar um mal maior para a próxima encarnação. E esse sentimento de frustração poderia ter sido corrigido pelo pai e pela mãe lá na infância. Quando a criança começa a fazer pirraça, deixa fazer pirraça. Você não está com fome, não está doente. Você já se certificou de que não é fome, não está doente, não tem febre, e a criança está fazendo pirraça, deixa ela sentar e chorar. Mas a gente faz o quê? A gente faz o contrário. Deus me livre de criança chorar no meu ouvido. O que você quer, meu filho? Mamãe te dá agora, tablet, telefone, o que você quer? Eu já conheci mãe que a criança falou, ela dormia na cama do casal e a mãe falou, não, você tem que dormir no seu quarto, só se você me der uma cama igual a sua. A criança tinha 5 anos de idade, a mãe deu. Então parece que essa realidade está muito distante da gente, mas se a gente observar, a gente enxerga essas crianças que eu estou falando. E quem é que faz com que esses adultos fiquem assim? Quem é que faz com que os jovens cresçam e sejam insensíveis à dor do outro? Somos nós. Quando nós não assumimos a responsabilidade de criar quem Deus colocou no nosso lar. A Gladys Ferguson, ela é presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Ela esteve aqui na nossa região na Semana Santa, né, com a Caravana da Fraternidade. Na Semana Santa existe um projeto chamado Caravana da Fraternidade e eles vêm percorrendo todo o interior do estado do Rio para fazer divulgação da doutrina espírita. Então ela teve Madalena, Carmo, Santa Rita da Floresta
E ela é doutora em educação. E ela tem esse livro, Educação, a Arte de Manejar Caráter, aonde ela junta o conhecimento que a psicologia traz, que a pedagogia traz e o conhecimento espírita, né? E nesse livro, ela coloca no capítulo uma passagem muito legal, muito interessante. Os pais não são criadores dos filhos, mas são zeladores das almas que Deus me confia no Sagrado Instituto da Família. O processo reencarnatório do espírito que vem à Terra para evoluir começa na dimensão espiritual, antes da concepção. E é nossa missão como família receber essas almas que Deus nos empresta e cuidar delas da melhor maneira possível. Eu tenho certeza que ninguém aqui seria capaz de mandar seus filhos morarem com seu Ademir e com Dona Cheia. Porque vocês não conhecem seu Ademir e Dona Cheia. Não iriam mandar os seus filhos, os seus netos e seus sobrinhos morar com seu Carlos, com o Paulinho, porque vocês não conhecem. E já que vocês não conhecem, nós estamos numa fase de evolução, nós temos muito defeito, mas a gente tem muito cuidado com o que é nosso, não é? E aí a gente não confia na mão de qualquer um, de qualquer pessoa que a gente não conheça. Não estou querendo dizer que ele seja qualquer um. Vocês acham que Deus deixaria os filhos dele na mão de qualquer um? Que Deus entregaria os seus filhos, que são bem amados, à mão de qualquer um? Ele não fez isso. Quando Ele destinou ao nosso lar aquele espírito, aquela criança, Ele sabia do potencial que tem dentro de cada um de nós para cuidar daquela criança, para amparar aquela criança, para lidar com as dificuldades daquela criança e daquele espírito. Ele não deixou na mão de qualquer um. Ele sabe exatamente das nossas dificuldades e das nossas limitações. E se chegou o momento de nós nos reunirmos em família, de recebermos esse espírito, é porque nós temos condições, ferramentas e estamos habilitados a cuidar dessas crianças. Porque quando esses espíritos, eles vêm com alguma deficiência, eles são especiais, são indicados para eles mães especiais. Até esse cuidado ele toma. Ontem no Fantástico eu fiquei impressionada, né, porque a gente está passando pelas Paralimpíadas, com uma reportagem com o atleta que ganhou a medalha de ouro no arco e flecha, um atleta americano. Ele segura o arco com o pé e ele atira com a boca. Ele nasceu sem os braços. Ele foi adotado por uma família e ele falou muito emocionado sobre os pais, que a mãe e os pais dele nunca tiveram pena dele. Sempre respeitaram as suas limitações. Sempre ensinaram a ele ser independente. Que ele demorava mais do que todo mundo, mas ele conseguia se vestir sozinho. Que sempre incentivou ele a fazer tudo com os pés, ainda que se sujasse. Esse menino não poderia ter nascido na minha casa, porque eu não tenho a menor paciência. Eu ia querer fazer tudo para ele, eu ia querer dar comida na boca. Mas ele nasceu no lugar certo. Ele foi adotado pela pessoa certa. Aquela pessoa foi escolhida para ele, não existiu acaso. São pais e são mães especiais para receber essas crianças, assim como nós somos especiais para receber os nossos filhos. O que nós não podemos fazer é desanimar. É nos deixarmos ser levados pelas facilidades da vida, das ilusões materiais, e largarmos a educação dos nossos filhos para terceiros. É muito fácil a gente chegar em casa hoje, baixar da internet toda a série da Galinha Pintadinha, da Peppa Pig, todos os filmes, deixar nossos filhos assistirem enquanto a gente vai fazer janta, enquanto a gente vai arrumar casa, passar roupa. E aí as crianças ficam neuróticas, porque elas sabem todas as falas. Elas sabem as falas antes da cena chegar. Porque ela já assistiu aquilo 15 vezes. 1 milhão de vezes. Porque todo dia a mãe está ocupada, cheia de serviço para fazer. O pai está morto de cansado. Qual é a solução mais fácil?
videogame no quarto das crianças, Peppa Pig na televisão, Galinha Pintadinha, Divertidamente, né? Todos os filmes. E aí a criança fica neurótica. É hora da gente desligar a televisão, pegar essa criança, mostrar o céu, falar para ela das coisas que a gente vê no jardim, sentar com ela e brincar. Porque depois que a infância passar, é mais difícil. Os espíritos dizem ao Kardec, na questão 383, que enquanto a criança passa pelo estado de infância, o espírito está reencarnando como criança, nós temos acesso e ascendência moral sobre eles. Somos os super-heróis deles. Eles se espelham em nós. Então é quando a gente tem maior capacidade de envolvimento, de aproximação. É quando nós podemos pegar essas crianças e ensinar a elas sobre a vida, sobre os valores, para que mais tarde a gente não venha sofrer consequências da nossa irresponsabilidade, porque estávamos muito ocupados. Kardec fala que muitas das crianças que reencarnam podem ser inclusive mais inteligentes que os pais, né? Mas isso não tem o menor problema, porque todos nós precisamos desenvolver duas asas. Uma asa da inteligência e a outra asa do valor moral, do valor ético. Mesmo que os espíritos venham com uma facilidade, uma ascendência moral de inteligência sobre os pais têm uma coisa que esse espírito ainda não adquiriu nessa encarnação, que se chama experiência de vida. Então é extremamente importante que o pai trabalhe com essas crianças os valores morais, os valores éticos, para que essa criança não tenha uma inteligência que seja usada para o crime, para a corrupção, para as coisas más que a vida possa apresentar. Para que essa criança possa escolher usar essa inteligência para as coisas boas, para auxiliar, para facilitar. Esses dois meninos, eu peguei a foto no site da Globo, já tem algum tempo que essa palestra eu já venho fazendo há algum tempo, né? E fala exatamente sobre isso. Estudante mineiro é aprovado em Harvard e em outras 6 universidades. Ele tem 15 anos. Mãe do primeiro lugar do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, conta que pegava livros no lixo e lia para seus filhos. Ele tem 16 anos. A força moral, a exemplificação moral que essa mãe deu dentro da sua profissão, que era limitada como catadora de lixo, de incentivar o filho a ler livros, fez com que ele, aos 16 anos, ele fosse o primeiro lugar no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Era uma criança com altas habilidades, com uma inteligência acima da média. Quantos de nós não temos crianças assim no nosso lar? E que negligenciamos, e aí quando nós não abraçamos nossos filhos, vem o mundo de fora e abraça. O tráfico, a bebida, a sexolatria, os vícios, porque nós não abraçamos eles. Vejam essa criança, esse chinesinho de 5 anos. Um vídeo da internet tem chamado a atenção de milhões de pessoas pelo mundo. Nele, um garotinho oriental de apenas 5 anos de idade mostra um talento fora do comum para tocar piano. Não se sabe o que é mais impressionante, o fato de ser apenas uma criança ou a perfeição com que toca as músicas no instrumento. Não há dúvidas de que vem mais um grande músico por aí.
porque ele está trazendo experiência adquirida de outras vidas e que precisa ser trabalhada por nós. A pesquisadora, a doutora Ellen Van Bach, ela é inglesa e ela fez uma pesquisa muito grande, ela é médica psiquiatra, né? E ela trabalhou com regressão de memória. Ela fez uma pesquisa muito grande com casos, com mais de 1000 casos, que ela não diz que sugere vidas passadas. Ela afirma que ela regrediu a mente das pessoas e retornou a vidas passadas. Os livros mais conhecidos dela é o livro Recordando Vida Passada e Vida Antes da Vida. As informações dessa pesquisa foi compilada no livro Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio Corrêa de Miranda. O Hermínio Corrêa de Miranda ele foi um grande pesquisador e filósofo da doutrina espírita, e ele, quando percebeu o que ele tinha em casa, as 3 crianças que ele tinha em casa, e como ele e a esposa haviam sofrido, né, para educar e criar essas crianças, ele decidiu escrever um livro que pudesse ajudar as outras famílias e a despertar da preciosidade que eles tinham em casa. Então, ele pegou essa pesquisa e trouxe não só a pesquisa científica da doutora Ellen Van Bach, mas todos os apontamentos que há dentro das obras básicas para mostrar que os nossos filhos são espíritos reencarnados dentro da nossa casa. Mas ele dedica 3 capítulos do livro a falar sobre a pesquisa da doutora Ellen Van Bach, né? E nessa pesquisa ele coloca os resultados que ela traz nesses 1000 casos que ela identificou. Bom, então foram feitas nas consultas de regressão de memória uma série de perguntas ao paciente. Foi sua decisão de nascer? Alguém o ajudou a decidir? Em caso positivo, qual o seu relacionamento com o conselheiro? Como você se sente ante a perspectiva de viver a próxima existência? Qual o seu objetivo real nessa vida? E as respostas são impressionantes. 81% dos pacientes disseram que eles próprios haviam decidido a nascer. O que mostra que a gente exerceu o nosso livre-arbítrio. Nós escolhemos nascer, ninguém veio aqui forçado, porque os casos forçados de reencarnação são apenas 19% na pesquisa dela que afirmam que não tem lembrança. Mas Kardec vai dizer pra gente, e André Luiz nas obras, nos romances dele, que os casos de reencarnação compulsória, aquela onde o espírito não tem condições de escolher com quem vai reencarnar e que ele é enviado, são poucos. Porque somente são aqueles espíritos que estão muito sofredores, que estão há muito tempo lutando contra uma lei que é natural, uma lei que é de evolução. Então, há um momento que Deus, sabendo da necessidade, da importância da reencarnação, reúne os espíritos responsáveis pelos planejamentos reencarnatórios, pelos planejamentos de reencarnação, e encaminha novamente esse espírito à vida. Mas o caso, a quantidade é mínima, porque 81% dos casos escolheram estar aqui, escolheram nascer. 87% das pessoas, uma taxa elevadíssima, declararam haver conhecido seus pais, seus amantes, parentes e amigos em uma vida anterior. 68% declararam-se relutantes, tensos ou resignados ante a perspectiva de uma nova existência. Por que será? Que a gente fica tenso quando falam com a gente que a gente vai precisar nascer de novo. Somente 26% consideravam a nova oportunidade com certo otimismo. E aí, quando perguntou para esses espíritos por que eles estavam reencarnando, a grande maioria, 72%, disseram que reencarnaram
para aprender a relacionar-se com os outros e amar sem ser exigente e sem ser possessivo. Ninguém tinha uma missão especial. Nós reencarnamos com esse objetivo, de aprendermos a nos relacionar melhor e de amar sem exigir do outro, sem querer possuir o outro, respeitando as diferenças. E somente 28% disseram que tinham uma missão a cumprir. É preciso ser solidário com o semelhante e desenvolver o consciente superior. Eles disseram, esses 28%, que tinham uma mensagem à humanidade. E aí, quando lemos a respeito da reencarnação no Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec que alguns de nós não viemos para espiar, não viemos para provar nada, mas viemos com a missão de ajudar na evolução de quem está ao nosso lado. E aí são espíritos considerados missionários. Temos alguns exemplos deles, reencarnados. Papa Francisco. Missão maior do que o Papa Francisco de renovação que ele está fazendo dentro da Igreja Católica e Mundial. Divaldo Pereira Franco, aos 90 anos, cuidando de uma cidade que começou com um orfanato, mostrando a alegria que contagia, porque a gente olha para ele e quer ser feliz e quer viver como ele. Chico, Madre Teresa de Calcutá, quantos missionários reencarnaram com esse objetivo? Mas nós, a grande maioria da população, temos o objetivo de aprendermos a nos relacionar, amar sem ser exigente e possessivo. E é tão difícil alcançar isso que a gente sente medo ao nascer. Olha o que os espíritos responderam para a doutora quando perguntado, para eles a respeito do momento do nascimento. O que eles achavam? 90% dos pesquisados informaram que as mortes foram experiências agradáveis, mas que os nascimentos constituíram momentos de desventura e tensão. Porque eles estavam no útero quentinho da mãe protegido. De repente entra numa sala cirúrgica, um bisturi cortando a barriga, o médico puxa pelo pé, aquela luz forte. O pai, ao invés de querer abraçar, está filmando, tirando foto. Imagina, gente. Já tem que nascer, ela já está assustada e ainda tem que sorrir, fazer uma selfie, Mas que voltar para casa, que desencarnar, foi fácil. Porque era esse o sentimento que eles tinham, de voltar para casa. Acabou. Ficou livre da matéria, ficou livre dessa casa que nos aprisiona e que dificulta com que a gente coloque em prática todas as potencialidades espirituais que trazemos guardadas em nós. Que essa pesquisa da doutora Ellen vai exatamente de encontro ao que Kardec traz nas obras básicas. Olha a pergunta 339 do Livro dos Espíritos que Kardec fez aos espíritos superiores. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimentamos ao desencarnar? E os espíritos respondem, muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão, pelo nascimento entra para ela. Vejam que as pesquisas de uma médica psiquiátrica traz. Ela não era espírita. Não sei dizer para vocês se ela chegou a se transformar numa pessoa espiritualista e se ela tinha alguma religião. Mas era uma pessoa de ciência. Fez uma pesquisa que veio comprovar tudo aquilo que a gente lê nas obras básicas, que a gente estuda. Então é necessário que a gente olhe para as nossas crianças com um olhar diferente. É necessário que a gente entenda que os gritos, eles não educam. Porque os gritos, eles afastam as crianças de nós. Os corações vão ficando distantes. Quando duas pessoas estão apaixonadas, elas não precisam conversar entre si. Elas se olham e o rapaz sabe o que a moça quer.
A moça olha para o rapaz e ela sabe o que ele quer, porque os corações estão próximos. Eles falam sussurrando, baixinho. Mas quando os corações vão ficando distantes, os sussurros são substituídos por gritos. E cada vez mais o coração vai ficando mais longe, mais distante, ao ponto de não se ouvirem mais. Com os nossos filhos também é assim. Não é gritando com o nosso filho que ele vai falar baixo. Ele vai aprender a falar baixo se nós falamos baixo. Não é mentindo para o nosso filho que ele vai aprender a ser verdadeiro. Liga a vizinha chata lá para casa. Aí você fala, não, fala que a mamãe não trai não. Bom, aí você passa um final de semana falando da importância da sinceridade, de não mentir para a mamãe, de confiar na mamãe. E em 2 minutos você estraga tudo, porque você fala uma coisa e faz outra. Por isso que educar criança é difícil. Criar filho é fácil. A gente coloca o filho no mundo, dá comida, dá remédio, manda para a escola e está tudo bem. Agora, educar é difícil. Porque educar um filho requer que a gente olhe para a gente, reconheça os nossos erros e corrija para que os nossos filhos não se espelhem nos erros errados e os repitam. Por isso que Kardec coloca na questão 582 que, sem contestação, ser pai e mãe é uma missão. Porque requer primeiro a modificação nossa. Requer que primeiro a gente repense os nossos conceitos, para depois a gente passá-los da melhor maneira possível às nossas crianças, aos nossos filhos. Somente quando a gente conseguir fazer isso é que vamos estar educando. Quantas vezes nossos pais deixaram de fazer alguma coisa que era importante para eles para poder nos educar, para poder ficar conosco? Muitas vezes deixaram de comprar roupa para si mesmo para comprar para a gente. Deixaram de sair para ficar conosco quando estávamos em casa. E hoje? Será que estamos dispostos a abrir mão também dessas situações, dessas ocasiões da vida, para educar as nossas crianças? Para que a nossa sociedade seja melhor? A evangelização infantil é um momento extremamente importante na vida de uma criança e na vida dos pais. Porque como a criança ainda está muito pequena, ela vai acessar, ela vai receber os conceitos da evangelização de forma muito mais doce. Isso vai impregnar o inconsciente dela e quando ela passar por dificuldades, ela vai se lembrar dos conselhos que eram dados na evangelização. Quem de nós traz os filhos aqui para a evangelização? A evangelização aqui é quinta-feira, a partir de 6, 6:30, dependendo do trânsito. Quem vem? Quem traz o filho, o neto, o sobrinho, para que ele já receba a mensagem do Evangelho, guarde essas sementinhas no coração, para quando no momento de dificuldade lá na frente, ao invés dele ouvir o companheiro que está dando conselhos duvidosos, ele se lembre do Mestre Jesus, dos conselhos da Boa Nova. O número de crianças na evangelização em todas as casas é difícil, são pequenos. Todas as casas no Conselho Espírita reclamam, evangelização, evangelização. E é o setor mais importante da casa. Mais importante. Ser tarefeiro da mediúnica, ser tarefeiro passista é secundário. Porque o que modifica, o que alivia a dor é o Evangelho. Depois da evangelização, o trabalho mais importante da Casa Espírita é a palestra pública e são as reuniões de estudo. No momento em que nós nos reunimos aqui, nós temos a oportunidade de refletir, de pensar, de nos identificarmos com a mensagem do estudo da noite, com o Evangelho. E nesse momento é quando damos a oportunidade do nosso mentor espiritual se aproximar de nós.
nos abraçar, nos intuir, nos fazer o carinho que tanto precisamos. E aí, após isso, a água frutificada, o passe, vai ser complemento. Após vir à reunião de estudo e falarmos, questionarmos, colocarmos as nossas ansiedades no estudo, buscarmos as nossas respostas, vamos nos esclarecendo e vamos nos transformando. E aí o passe e a água frutificada só complementam. Que possamos pensar a respeito do estudo de hoje. Que nós possamos trazer as nossas crianças para a evangelização. Muitos de nós não teriam cometido a metade das bobagens que fizemos ao longo da nossa vida se tivéssemos desde cedo recebido o Evangelho de Jesus, recebido a mensagem apostólica. Não sejamos a pedra, mas sejamos a árvore por onde nossas crianças podem subir para alcançar a luz divina, consoladora do Mestre Jesus. Que saibamos que todos nós somos capazes e que Deus confiou em nós para recebermos o seu Filho. Que cuidemos de nossas crianças, dos nossos jovens com muito amor. Porque são espíritos que estão retornando e que depende dos nossos exemplos. Depende da nossa correção presente. Que Jesus possa continuar nos amparando no nosso